juntos, né, tentando fazer alguma coisa, ainda que de forma muito singela, na seara do nosso mestre querido. E hoje eu vou falar um pouco, eu gosto muito desses temas que nos remetem a reflexões sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções, sentimentos, porque a todo momento, nós, de qualquer palestra, livro, nós temos um apelo na nossa doutrina, que é o autoconhecimento para a nossa autotransformação. Para que nós nos transformemos, é necessário conhecimento, não o conhecimento apenas formal, conhecimento intelectual, né, através das leituras, das obras, mas o conhecimento que nos permite nos conhecermos, que é a maior dificuldade, né? Então, nós, geralmente, até como o senhor disse bem no começo, no nosso bate-papo, antes de serem ligadas para todos, nós somos ainda muito pequenos na nossa evolução. E, claro, nós temos mecanismos internos de nos autodefendermos, no sentido de mascararmos aquilo que realmente somos. E quando nós todos aí, posso dizer isso, tenho certeza disso, iniciamos os nossos estudos e permanecemos até hoje abraçados à doutrina, nós empreendemos dentro de nós um processo que eu considero sem volta para o nosso autoconhecimento. E sabemos que a luta é grande, que o caminho é tortuoso, mas que nós chegaremos um dia naquela plenitude espiritual, através do autoconhecimento. Se nós não soubermos o que os nossos sentimentos revelam de nós, como eu vou fazer essa mudança, essa transformação? Né? Então, eu gosto muito desses tópicos, desses assuntos. E hoje eu vou falar sobre reconhecimento e gratidão, que são duas manifestações da nossa alma, né? Diante disso tudo que eu falei, né, eu fui buscar conteúdo para nós entendermos a razão de sabermos bem o que é reconhecimento e gratidão, porque muitas vezes nós nos sentimos abatidos em relação àqueles que nos cercam, porque eles não foram, vamos assim, agora eu vou colocar duas palavras em parênteses, não foram capazes de reconhecer os nossos esforços, entre aspas, e valores, entre aspas. Porque nós sempre consideramos e supervalorizamos os nossos esforços e os nossos valores. E quando nós nos dedicamos a alguém e recebemos deste alguém a ingratidão, nós nos sentimos muito desalentados. Então, é aqui e é nesse ponto, né, que nós vamos desenvolver essa pequena palestra. Então, a primeira situação disso, de nós não nos distanciarmos desses pensamentos negativos, esse sentimento, vamos dizer assim, desalentador e desencorajador para a prática do bem, é sabermos o que significa reconhecimento e gratidão. Então, nós vamos nos basear em ensinamentos dos espíritos iluminados, né? Que eles vão nos mostrar o quanto, às vezes, nós andamos equivocados em relação a essa situação. Primeiramente, nós temos que analisar o reconhecimento e a gratidão como duas expansões da alma humana e que marcam o estado moral de cada um de nós. Quando nós falamos em estado moral,
significa a evolução espiritual de cada um de nós, no patamar que nós estamos, evolucional, de maturidade do espírito. Então, aí sempre tudo que eu vou analisar, que eu vou estudar um defeito da alma, uma qualidade da alma que a ser conquistada, eu sempre penso na figura do Cristo, no momento último dele, preso naquela cruz, depois de ter sofrido todas as crueldades possíveis e imagináveis, e ele ainda assim, no último suspiro, ele pede ao Pai a compaixão, tenha piedade, eles não sabem o que fazem. Para mim, isso é o máximo daquilo que nós precisamos desenvolver, que é a compreensão daquilo que o outro ainda, como nós também, muitas vezes, não somos capazes de dar. Né? Às vezes, a gente exige tanto de alguém, e a ingratidão, ela dói, porque geralmente parte de pessoas que são muito próximas, que nós temos elos muito fortes, e experimentamos essa ingratidão, e isso traz essa decepção. Se nós pensarmos que a gratidão, né, que nós vamos ver no transcorrer dessa preleção, o que ela significa, e compreendermos e começarmos a desenvolver a nossa compreensão a respeito daquilo que cada um pode dar e o estágio evolutivo que cada um de nós nos encontramos, tudo começa a ficar mais fácil. E isso serve para todas as mazelas da nossa alma. Tem um aspecto que eu gosto sempre de ressaltar, quando nós estamos estudando, falando, fazendo reflexões sobre as manifestações nossas, né, dos nossos sentimentos, é lembrarmos que que nós não fazemos essas mudanças aos saltos. Nós vamos, é como exercícios, nós vamos sedimentando com os nossos esforços essas tentativas de, assim, como nós caímos num momento e nos erguemos no outro e recomeçamos com outras posturas. Isso serve para todas as coisas. Então, essa doutrina, a nossa doutrina, é maravilhosa, porque ela dá todas as coordenadas de como nós podemos fazer essas transformações, que devem ser, claro, de forma gradativa, suave. A primeira compreensão que nós devemos ter é conosco, com a nossa própria condição. Porque se nós começarmos a achar que nós estamos já num patamar melhor, porque somos espíritas, porque eu leio, porque eu... Não, nós estaremos redondamente equivocados. Estamos todos no mesmo barco, lutando contra as nossas imperfeições, e elas, né, haverão de ser um dia todas transformadas em virtudes, e chegaremos, né, naquele patamar que o nosso espírito hoje anseia, mas sabendo de antemão que o caminho é longo, e nós temos que ter esse andar com toda a cautela. Hoje eu estou no chão, amanhã eu me reergo, e eu começo tudo de novo nas minhas tentativas de fazer reflexões para melhorar o meu espírito. Então, vamos ao conceito. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu dava os meus cursos lá nas casas, eu gosto, assim, sempre eu sugeria que nós buscássemos no dicionário o sentido etimológico da palavra, porque esse sentido do dicionário, ele já revela para nós o que aquela palavra significa. E eu fiz isso, e eu fui buscar no dicionário o conceito de reconhecimento e gratidão, né? E, espera só um pouco, isso aqui, espera um minutinho só, deixa eu subir aqui para não... E nós vamos ver o reconhecimento, começar com o reconhecimento, que é o testemunho
da genuinidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa, que nos aproxima da verdade. Um ato de discernimento, que tanto pode nos aproximar do bom ou mau juízo que façamos de um objeto ou de uma pessoa. Então, vamos imaginar assim uma coisa tola. A Ferrari, o carro Ferrari tem um motor potente. É algo genuíno, verdadeiro. Se ele é confortável, se ele não é, eu nunca me vi não me veria entrando num carro com as dores que eu tenho na coluna, não, mas o motor dele eu não posso questionar, porque ele é potente. Então, a genuinidade, eu atesto a genuinidade de uma coisa. De uma pessoa, nós não podemos, ninguém pode questionar, por exemplo, a bondade do Chico Xavier, do espírito de luz que ele foi. Quem o fizer de forma contrária, nós podemos absolutamente desconsiderar esse juízo, porque ele não se aproxima em nada daquilo que realmente foi Chico Xavier. Então, reconhecer é dar o nosso testemunho de algo que é real, é genuíno. Como virtude moral, o reconhecimento como uma virtude moral é o princípio da gratidão. Olha que interessante, é o reconhecimento, é o princípio da gratidão. E por estar atrelado a este nosso grau de discernimento espiritual, né, que discernimento tem tudo a ver com compreensão, porque discernir é necessário que nós também aprendamos a discernir, ampliando a nossa compreensão, nos esforçando ao máximo para nos aproximarmos dessa verdade, né, que guardam todas as situações. Então, como virtude moral, é o reconhecimento da gratidão e por estar atrelado ao grau de discernimento espiritual de cada um, obedece sempre ao espírito do julgador. O reconhecimento como produto do benefício é a confissão do bem pelo bem que o bem nos fez. Então, nós reconhecemos, por exemplo, a ajuda que nós recebemos de alguém, o amparo que já tivemos muitas vezes na vida, em momentos difíceis. Nós reconhecemos o quanto fomos, por exemplo, ajudados. A gratidão, por sua vez, ela grava a ideia do bem e mantém, pelo autor do benefício, esse vivo sentimento de carinho, avivando a lembrança do benfeitor, confirmado pela razão e sancionado por gesto do coração. Quem é grato eternamente. Quando nós falamos gratidão, nós temos responsabilidade nessa palavra, porque ela realmente deve ser carregada conosco ad eterno. Somos gratos àqueles que nós reconhecemos terem sido nossos benfeitores. E nós vamos ver depois que não é só em relação, nas nossas relações interpessoais, nós vamos ver o quanto nós devemos gratidão em todas as situações da nossa vida. E nesse ponto, eu vou chegar lá num texto tirado do livro Laços de Afeto, de Hermance de Faux, em algumas situações que nós devemos ter gratidão. E são muitas situações do nosso viver, começando pela nossa própria vida, que nós devemos sentir a gratidão. Então, nós podemos já, diante disso que foi dito, afirmar que há reconhecimento e há gratidão. Onde o reconhecimento para, por não poder continuar mais o seu caminho, começa a gratidão. Num sulco de luz, até achei lindo isso, num sulco de luz que nos levará ao caminho ascensional, né, da eternidade. Uma coisa interessante, muitas são as almas reconhecidas e poucas as que têm gratidão. E é por isso que elas têm um marco, reconhecimento para se iniciar a gratidão.
Então, vamos lembrar uma passagem evangélica que todos conhecem, na qual Jesus cura 10 leprosos. Imagine ao tempo de Jesus a lepra que segregava absolutamente as pessoas, que o sofrimento era atroz, que eles apodreciam em vida, renegados pela sociedade, né, a não ser alguns poucos espíritos caridosos que prestavam alguma assistência a essas criaturas, e Jesus cura 10. E apenas um volta para agradecer o Cristo pela cura, né, operada. Assim também, doutores, escribas, fariseus, governadores e césares, eles também reconheceram o poder do verbo divino, mas resolveram crucificar o inocente. Então, reconhecer é muito importante, mas reconhecer precisa ser depois continuado com o sentimento de gratidão, porque quem tem gratidão não procederia dessa forma, de maneira nenhuma, né? Então, nós vamos ver também agora, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto sempre de trazer tópicos que estão contidos nas nossas obras básicas, porque aí a nossa fala não fica só uma questão opinativa, é algo é ensinamento que nós devemos sorver, porque vieram esses ensinamentos da voz dos espíritos superiores. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 19, um precioso ensinamento em relação àquilo que nós falamos no início, sobre não querermos mais fazer o bem com receio da ingratidão. Então, eu vou ler esse pequeno trecho do Evangelho para que, então, nós tenhamos a exata ideia do que eles nos orientam. E o item diz assim: as pessoas têm mais de egoísmo do que caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o mais agradável a Deus. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. E diz mais: Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, olha o ensinamento maravilhoso. Primeiro, não adianta nós deixarmos de fazer o bem, porque as pessoas são ingratas, porque nós lidamos com pessoas, assim como nós, certamente, em algum momento na nossa existência, nós não fomos capazes de nem reconhecer, muito menos de sermos gratos a quem nos estendeu a mão. Né? E nós já nos arvoramos e já em coitadinhos, né? Porque uma coisa que eu gosto muito em Hermance, Hamed, é essa questão da vitimização. Nós sempre temos uma tendência muito forte em nos vitimizarmos. E aí, nossa, eu fiz tanto bem, eu faço tanto, eu já fiz, eu ajudei. E cadê a gratidão? Cadê a manifestação da gratidão dessa criatura para comigo? E nós estamos, sim, equivocados esperando isso, porque eles dizem o bem deve ser feito com desinteresse. Não importa se vão nos reconhecer e serem gratos conosco. O que é importante é nós fazermos o bem e não desistirmos dele. Muitas vezes, por exemplo, nós vemos posturas dos outros e a gente, num primeiro momento, nós pensamos assim: eu vou fazer quero ver, vou responder com a mesma moeda. E aí você reflete imediatamente, fala: não, eu não vou deixar de ser o que eu sou para me
nivelar num patamar que me desagrada. Então, eu também vou estar no mesmo nível de comportamento. Então, eu faço o bem, devo fazer o bem por amor. E muitas vezes, eu tenho certeza que todos já viveram isso, nós não recebemos a resposta daquele que nós esperamos, né, a quem nós fizemos o bem. Mas quantas vezes nós recebemos o bem de outras pessoas? E isso tem um ensinamento também, que nós precisamos aprender a abrir os nossos corações para recebermos todos nesse coração. E não fazermos... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma coisa boba na família, quem tem família numerosa de filhos, às vezes até entendo isso, porque os pais estão sempre, parece que, protegendo um pouco mais aqueles mais que precisam de mais ajuda, né? Aí vem o filho que não dá trabalho, que é amoroso, e parece que nunca está bom aquilo que o filho amoroso faz e que ajuda, e a mãe ou o pai, principalmente a mãe, né? A mãe tem mais esse perfil. E fica só falando do outro que é mais fraco, do outro que não veio, não foi visitar, aquela coisa que às vezes a gente vê acontecer na família, e esquece de olhar para o outro que se dedica, né? Que está ali dando a sustentação, que é amoroso, enfim. Mas mãe não é nunca a pessoa, tirando as exceções aí do mundo, de alguns seres que vieram nessa condição, mas que de mãe, de pai, não tem nada. Mas mãe nunca é ingrata. Mas eu digo assim, a gente espera muito receber aquilo que nós fazemos, né? Então, perseverança no bem, mesmo quando nós sejamos pagos com a ingratidão. Então, essa é uma lição que nós devemos guardar como estímulo para fazer o bem. O bem não deve estar atrelado à condição de nós recebermos uma contrapartida, ou seja, de sermos reconhecidos e recebermos a gratidão daqueles a quem fizemos o bem, né? Um benefício, aí tem uma outra questão também, que no Evangelho eles comentam, de maneira, o bem que nós fazemos, ele nunca se perde. Mesmo que alguém não seja capaz de nos devolver aquilo que nós desejaríamos, e a pessoa parece se quedar endurecida, indiferente, um dia, esse bem que nós fizemos, ele vai se manifestar. Isso costuma, segundo a orientação dos nossos superiores, costuma acontecer quando nós retornamos à nossa pátria espiritual. Quando nós retornamos, e aí se abre toda a nossa visão, né? Às vezes ajudada pelos superiores, para que nós tenhamos a condição de analisarmos aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, e aquela semente que foi jogada por nós lá, naquele coração, ela vai desabrochar. Nunca se perde, nunca perderemos o bem que nós fazemos. E isso é muito alentador, né? Muitas vezes, Deus permite que nós sejamos pagos com a ingratidão para experimentarmos a nossa perseverança em fazer o bem. Então, olha só como nós vamos tendo essas orientações e alivia o nosso coração, né? Porque a todo momento nós estamos, sim, nos chateando com alguém da nossa relação. Às vezes não é só na relação familiar, na casa espírita acontece, às vezes um amigo nos decepciona, mas nós não podemos agir assim. Nós temos que tentarmos ser cada vez melhores, fazendo todo o bem que somos capazes. E olha que nós fazemos ainda, infelizmente, muito pouco
né? Muito pouco, e o esforço deveria ser muito maior, no sentido de nós desenvolvermos mais, fazermos mais, sermos mais proativos no bem. Mas estamos a caminho, como eu falei bem no começo, nós temos também que saber aquilo que nós somos e em que patamar nós estamos, sem nenhuma pretensão de imaginarmos que nós já temos um comecinho de asa aqui, que nós estamos muito distantes disso, né? Então, no livro Laços de Afeto, do espírito de Hermance de Faux, nós temos um capítulo, para quem depois desejar ler inteiro, Plenitude da Gratidão, que nos mostra o quanto nós temos para agradecer, ao invés de ficarmos nos queixando da ingratidão de que recebemos vez ou outra, esquecendo-nos que também somos, às vezes, ingratos, né? Então, tem ela cita nesse item, né, nessa plenitude da gratidão, ela menciona um matemático italiano, nascido no século XV, 1494, Frei Luca Pacioli, não sei se o italiano é Pacioli, acho que é Pacioli, que estabeleceu os princípios fundamentais da contabilidade humana, consignando que aquilo que se recebe é débito, enquanto que a quitação é crédito e desobrigação. Ele faz como se fosse um estudo, um balanço da economia empresarial que reflete na lei universal do amor. Então, eu vou dar alguns exemplos tirados dessa obra para que fique, então, compreendido que este matemático italiano, trazendo para a lei do amor o seu entendimento, para nós observarmos o quanto nós temos que desenvolver e sermos gratos. Então, a Hermance, ela fala assim, que nós devemos, eu vou dar alguns, é claro, não vou falar todo. Por exemplo, gratidão. Nessa linha proposta por esse matemático, né, de débito e crédito. Orientação espiritual. Dívida com, por exemplo, nós com o espiritismo. Alimento, nutriente, dívida com o agricultor. Tecnologia facilitadora, dívida com os inventores. Diversão e lazer, dívida com o tempo. Cultura à disposição, dívida com o livro. Mestras desveladas ou mestres desvelados, dívidas, né? Dívida com a generosidade. Benfeitores inesquecíveis, dívida com o amparo. E vai por aí afora em muitas outras situações que, se nós pararmos, nós vamos ver o quanto nós temos a agradecer, e aí fica até feio, né? Vamos combinar, nós reclamarmos de ingratidão de alguns poucos, que também nós podemos incorrer na mesma postura. Então, o que nós concluímos com isso é que quanto mais se dá, mais se tem. Quanto mais se exige, mais se priva. Dar é crédito, receber é débito. Só temos aquilo que damos, e o amor tem esse milagre. Quanto mais se dá, mais se tem. Então, diante dessa perspectiva, né, listemos todos os dias as nossas contas, façamos as nossas contas, para que nós possamos verificar o quanto nós temos, né, de saldos, e que nós costumamos esbanjar ante as exigências do nosso viver de todo dia. Então, ser grato é a melhor, ser grato é ser melhor e crescer. Ser grato é ser melhor e crescer. É ter na lembrança os benfeitores de ontem, é aprender a fixar-se nas circunstâncias felizes da existência, é devolver à vida,
né? Aqueles que nos fazem, que nós temos que ter esse... devolver em forma de créditos para aqueles que nos beneficiaram, né? É aprender, quando nós somos gratos, nós aprendemos a superar queixas e desgostos. Nossa, eu falei até outro dia com o Edson, o professor Edson, que eu estou muito feliz de conhecer todos vocês, viu? Quero ressaltar isso, que maravilha ter novos amigos, graças a essa gratidão, né? A essa tecnologia que nos permite estarmos assim próximos, nos conhecendo, né? E falei para ele, mencionando rapidamente, o quanto é chato nós estarmos perto de pessoas que só reclamam, reclamam, né? Quando nós temos tanto a agradecer, o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui, o alimento, a casa, todo dia quando eu tomo, eu acho que meu anjo da guarda já deve estar cansado de ouvir eu falar as mesmas coisas, nas minhas necessidades, de ter a casa aquecida, do meu banho, da minha cama na hora do repouso. É gratidão o tempo todo. Se nós analisarmos o quanto nós recebemos, é só gratidão. E até nas nossas doenças, nos nossos momentos, né, de que nós estamos passando pelas nossas provações, gratidão também, porque são esses momentos difíceis na nossa vida que nos permite crescer. Ninguém cresce se ficar muito solto à vontade, sem esforço, sem turbulência no caminho, né? A turbulência ela é necessária para o nosso crescimento, né? Então, ao invés de se queixar tanto, de reclamar tanto, aquele a quem fazemos o bem não reconhece, o problema é dele, um dia ele vai ter que reestruturar a sua maneira de ser e começar a pensar em ser grato, mas não nos cabe exigir do outro a gratidão que ele não é capaz ainda de nos dar, né? Então, vamos aprendendo a amar incondicionalmente, e aí nós vamos perceber que é muito mais preenchedor amarmos do que sermos amados, né? Olha, eu tenho, aqui no meu prédio, eu tenho um filho postiço, ele me chama carinhosamente de segunda mãe, e eu converso agora, tenho conversado com a mãe que mora em Minas, e ela me deixa muito feliz porque ela pensa como eu não vou me sentir nem um pouco chateada se meu filho um dia disser para mim que lá onde ele mora em Brasília, e que lá ele tem uma segunda mãe. Eu vou ficar muito feliz, como a mãe deste meu filho postiço aqui, ela se sente feliz de ter alguém que gosta do filho dela, que trata o filho dela bem, que ela não está próxima, mas sabe que tem alguém que o filho pode socorrer. Por que não abrirmos, expandirmos os nossos corações para começarmos este amor incondicional? O Cristo, eu sei que é difícil, né, nós pensarmos em algumas criaturas que estão aí vivendo conosco neste momento e que são muito difíceis de nós aceitarmos como são nossos irmãos, mas difíceis de nós aceitarmos, né, por toda uma postura, os criminosos, como que eu vou ter tanto, né? Não estou, ainda nenhum de nós está nesse patamar, mas nós estamos a caminho do amor incondicional. Então, nós temos que começar pelos próximos, pelos que estão, assim, no nosso minúsculo círculo de convivência, a amarmos também, né, o filho do nosso próximo, e desenvolvendo gradativamente esse amor incondicional nos nossos corações. Porque essa é a proposta também. A lei do amor, ela nos leva para este caminho, e a prática do bem, o desenvolvimento do amor, dos laços de afeto, permitirão que um dia nós amemos incondicionalmente todas as criaturas. É essa a nossa proposta, né, enquanto espíritos a caminho.
de chegarmos um dia, olharmos para todos e sentirmos o mesmo sentimento de amor que nós nutrimos pelo nosso próprio filho. Né? Aquele amor que o filho pode ser ingrato, o filho pode ser rebelde, ele pode fazer o que quiser, o meu não é, mas a mãe, o pai, amam essas criaturas incondicionalmente, né? Então, não esperam gratidão, nada. Eles simplesmente você dá o seu amor a essas criaturas, né? Então, fazendo agora uma conclusão, porque eu não quero me estender muito mais, e depois, se vocês me permitirem, eu faço finalizo com uma oração tirada também deste livro. Esse conteúdo eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, Laços de Afeto, de Hermance de Faux, Eurípides não, Caibar Schutel, uma das obras dele, e que também é outro autor maravilhoso, e de tudo isso que foi dito, que foi aqui minimamente falado sobre uma questão tão relevante, e o desejo é realmente que todos nós pensemos nisso para vivermos menos atormentados, né? Porque, às vezes, por causa de uma ingratidão de alguém, nós ficamos muito abatidos, muito destruídos. E a vida segue, a vida tem outras situações, tem alegrias infinitas, tem flores para observarmos, árvores. Eu pareço uma louca na rua quando eu vejo flores, as minhas plantas, tudo isso me traz alegria de viver e preenche a minha vida. Muito ainda para caminhar, porque lá no fundo, nós desejamos, sim, sermos reconhecidos nas nossas ações e recebermos a gratidão. No fundo, dizer que não, nós estamos aqui tentando fazer uma análise e refletir, para pensar, não, eu não posso agir assim, eu não vou esperar mais tanto do outro, né? E vou seguir minha vida fazendo bem, porque o que importa é o que nós fazemos para Deus. Esse sim, para Ele nós devemos todos os nossos pensamentos, tudo, nada fica descoberto, né? Para Ele está tudo visível. Então, concluindo isso que nós fazemos, nós devemos trabalhar incessantemente no bem, fazendo tudo o que nós pudermos para o nosso próximo, sem nos afligirmos ante as ingratidões, que nos convidam, essas ingratidões, nos convidam ao testemunho de amor. E olha que maravilhoso isso, esse eu acho que foi do Evangelho, pois ninguém, vejam bem, ninguém transita pelos rumos da terra sem sorver a taça da ingratidão. Ingratidão que desde ontem aparece e reaparece em todas as vidas. Então, não nos iludamos. A ingratidão, todos nós haveremos de experimentar. Mas prossigamos. Tenhamos a certeza de que nenhum ato nosso no bem, ele ficará sem um efeito positivo. Pode não ser no momento que nós desejamos. Isso vale para todas as coisas, né? Não é naquele momento que nós desejaríamos que acontece, mas um dia vai acontecer. Então, eu não sei se eu não gosto de me estender muito, se alguém tem alguma pergunta, e depois eu finalizaria com uma oração que está nesse livro de Hermance, muito linda, e nós faríamos o nosso agradecimento com essa oração.